Boa tarde aos presentes. Estamos hoje aqui para fazer a audiência pública da LOA 2022 e a apresentação das metas fiscais do segundo quadrimestre do ano de 2021. Tá? A audiência vai ser conduzida por mim, Newton Dias Lima, contador da Prefeitura, e pelo senhor Marcos, que é o nosso consultor. Bom, Marcos. Boa tarde. Meu nome é Marcos Souza, sou assessor da Prefeitura de Alto Garças e a gente colaborou na elaboração dessa peça, né, da Lei Orçamentária Anual, e vamos dar início à apresentação desses dados, focando nos valores que foram apresentados para esse ano de 2022. Informamos ainda que essa peça não está 100% pronta. Ela pode ocorrer algumas alterações nesses valores, caso haja necessidade, ou caso algum munícipe, ou algum vereador, ou qualquer pessoa encaminhe alguma proposta de alteração e seja viável para o município, ainda estará possível a alteração dessa peça. Ou seja, ela está em fase de elaboração. Fase final é bem verdade, mas estamos em fase de elaboração. A princípio, queremos falar um pouquinho sobre os prazos, né? E o mês passado, no dia 31/8, foi o prazo para envio das peças referentes ao PPA e LDO, que nós fizemos o envio, e agora, no dia 30 de setembro, é o prazo máximo para envio da peça referente à Lei Orçamentária Anual. Essas peças, o sistema orçamentário, ele é regulamentado no Brasil através da Constituição Federal, através do artigo 165, que estabelece que todo o planejamento do sistema orçamentário ele tem que ser feito com base nas 3 peças: PPA, LDO e LOA. Tá? As 2 peças iniciais já foram encaminhadas para o Legislativo, só restando agora o envio da peça referente à Lei Orçamentária, referente a 2022. Aqui tem um esboço para a gente verificar, que trata sobre esse sistema orçamentário. O PPA é o planejamento a médio prazo, a LDO e a LOA é a curto prazo. Ele é feito já para vigência no próximo exercício. O PPA tem o objetivo de planejar, a LDO orientar e a LOA executar em si as atividades e ações do Executivo Municipal durante o exercício seguinte. A Lei Orçamentária Anual nada mais é do que uma proposta da administração pública que contém previsão de receitas e fixação de despesa para o exercício seguinte, ou, exemplificando mais simplesmente, a previsão do que a Prefeitura vai arrecadar e onde vai gastar esse dinheiro. Daí a importância dessas audiências públicas, através de participação popular, para ser orientado aonde a população entende que deve haver um maior investimento, ou seja, ser definido as prioridades para a administração durante o exercício seguinte. A LOA é um planejamento a curto prazo, como foi dito antes, e ela tem um princípio que é o princípio da anualidade e da exclusividade. Então, ela inicia sua vigência no dia 1º de janeiro do ano seguinte, no caso de 2022, e se finda em 31/12 de 2022, da mesma forma. Basicamente, a LOA é composta por receitas e despesas. Na fase de elaboração, a gente estima-se as receitas que vão ser recebidas, que vão entrar nos cofres públicos durante o exercício, e fixa as despesas. Ou seja, essas despesas, elas têm que ser, as despesas e as receitas, elas têm que ser equilibradas. Em outras palavras, o que entra de receita é o máximo que você pode gastar através dessas despesas. A composição da LOA ela é feita através de recursos próprios e recursos vinculados. Os recursos próprios são os recursos oriundos de impostos, basicamente, ou de serviços que o município arrecada sem que haja uma vinculação, uma destinação expressa para esse recurso. Ou seja, em regra, o município pode usá-lo da maneira que melhor lhe convir. Entretanto, temos que levar em consideração algumas legislações específicas que tratam sobre assuntos específicos a qual o município deve investir esses valores. Ou seja, é um recurso próprio, livre, mas que na verdade não é tão livre assim, uma vez que algumas legislações ele impõe que sejam aplicados percentuais
e algumas ações que têm que ser desenvolvidas em certas áreas que tem que ser utilizado através desses recursos próprios. E temos ainda os recursos vinculados, que são recursos que são carimbados desde a fonte. Ele já vem com uma pré-definição de onde terá que ser usado. São recursos vinculados à educação, a exemplo do Fundeb, recursos vinculados à saúde, a exemplo do Fundo a Fundo, recursos específicos do Covid, especificamente nesse ano, no ano 2020, que a gente não sabe como vai se comportar em 2022, mas que, entretanto, também a gente preveu nesse orçamento a possibilidade de estar recebendo recurso acerca dessas ações. E aí, caso haja esses recursos, teremos rúbricas orçamentárias suficientes para comportar essas receitas que podem ser originadas. Como eu disse antes, apesar dos recursos serem próprios, não terem vinculações específicas, temos algumas situações onde a prefeitura ou o ente municipal ele é obrigado a cumprir algumas metas. A exemplo, temos o gasto com a saúde, que tem um percentual mínimo de 15% de aplicação, e temos o percentual da educação, que é de 25%. Temos ainda uma limitação máxima para a utilização com encargos e folha de pagamento, que é de 54%, o limite, que tem um limite prudencial, e graças a Deus, o município de Alto Garças não está próximo desse limite, dá para se trabalhar com uma folga e sem uma preocupação muito grande com relação a isso. Aí, de início, como todo orçamento ele é baseado no que você tem para gastar, vamos tratar sobre as receitas estimadas para o exercício de 2022. Aqui nós temos uma planilha referente às receitas de 2020, a reestimada de 2021, que trata desse ano, reestimada porque a gente fez uma previsão do que já entrou nos cofres e o que tem para entrar ainda, e foi alterada a previsão inicial. Desta feita, nós colocamos o valor aí referente a essa previsão de reestimada, que pode ou não ser concretizada, porém com a grande probabilidade de ser real esses valores. E as estimadas para o exercício 2022, que especificamente 2023, 2024 e 2025. Especificamente, estamos trabalhando para a elaboração da LOA com o exercício de 2022, dado ao princípio da exclusividade da anualidade referente à lei orçamentária anual. Para o exercício de 2022, está previsto um orçamento, uma entrada de receitas no montante de R$ 57.097.758,20. Aqui nós temos um esboço sobre as receitas, tá? Nós fizemos um resumo aqui, basicamente para evidenciar para vocês que a maior parte dos recursos utilizados pela prefeitura se trata de recursos de transferências correntes. O que são transferências correntes? São aquelas transferências que são enviadas por outros entes da federação, ou a própria federação, seja recursos estaduais, recursos federais, ou algum outro recurso específico que pode haver. Pode verificar que o montante maior aí é referente a esses valores, que está aqui, referente a R$ 43.556.793,89. Vale salientar, tá, que essas transferências correntes aí, existe algum dessas transferências que incide deduções. Essas deduções são retiradas para a formação, principalmente do fundo do Fundeb, tá? Então esse valor aí não é totalmente líquido nesse cálculo que está sendo apresentado, tá? De segundo, a gente tem impostos, taxas e contribuições de melhorias, que são impostos arrecadados pelo município, no montante de R$ 7.913.146,96. Outras contribuições, tal qual contribuições sobre a iluminação pública e outras nesses sentidos, R$ 2.766.867,49. Temos receitas de serviços, esses serviços basicamente no município se trata de serviços de abastecimento de água, previsto no montante de R$ 1.485.833,46. E outras transferências de capital na casa de R$ 1.075.982,14, totalizando o que foi passado na estimada anterior, R$ 57.097.758,20. Aqui tem um gráfico, tá? Só para demonstrar para vocês
a imensa diferença entre esses valores arrecadados através de transferências correntes e os outros valores constantes no orçamento da Receita. Fizemos aqui novamente também um comparativo a fim de exemplificar da receita prevista para o exercício de 2022, para demonstrar que as transferências correntes, a sua parcela principal se refere-se a transferências de recursos estaduais, na casa de R$ 22.121.261,53. Essas transferências, em sua maioria, se trata de recursos vinculados ao repasse de ICMS, que é a maior fonte de recurso do município atualmente, IPVA e outros impostos que estão vinculados aqui nesses estaduais. Temos também as receitas vinculadas da União, que são da FPM. Só um segundo, por favor, tenho que colocar um cabo de força. Probleminha técnico já solucionado. Como eu dizia antes, os recursos repassados através da União, que são recursos como o FPM, IPI e outros. Tá? Temos também um recurso de um vulto um tanto maior, que é referente ao repasse do Fundeb também, que é um montante considerável, esse exclusivamente da educação. Depois de tratado sobre as origens das receitas para o exercício de 2022, temos também, como no caso das receitas, as despesas que são fixadas. Essas sim têm um limite que é fixado pelo Executivo, aprovado pelo Legislativo e que deve ser executado dessa forma. Temos aqui os quatro anos previstos no PPA, 2022, 23, 24 e 25. Vamos nos focar ao que nos interessa, que é o referente ao exercício de 2022. Como eu disse do princípio do equilíbrio, as receitas estão exatamente no mesmo montante que as despesas, R$ 57.097.758,20. Tá? Essas despesas, elas são separadas por categorias de despesas correntes, que são basicamente para cumprir com os compromissos do município no seu cotidiano, despesas de capital, que normalmente são despesas de investimento, e reserva de contingência, que é obrigatório e instituído pela LDO, que é no limite de até 1%, que é para suprir alguma eventualidade que venha a ocorrer durante a execução do exercício. Isso totalmente previsto através de metas e com as ações que vão ser realizadas para suprir, caso haja necessidade. As despesas correntes estão estimadas R$ 47.848.758,20, de capital R$ 8.719.000 e a reserva de contingência R$ 530.000, totalizando R$ 57.097.758,20. Aqui nós temos a distinção dessas despesas por órgão. Tá? A gente tem aí, primeiro, a Câmara Municipal de Alto Garças, que vai contar com um repasse do município no montante de R$ 2.830.000. O Gabinete do Prefeito, R$ 1.305.000. A Secretaria Municipal de Administração, R$ 2.750.000. Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, R$ 4.290.000. Esse valor referente a finanças ele é um pouco maior, porque aqui se inclui tanto a reserva de contingência quanto o pagamento, amortização de dívidas e juros. Tá? Secretaria de Infraestrutura, R$ 12.265.000. Educação, R$ 12.991.000. Saúde, R$ 15.921.758,20. Assistência Social, R$ 2.384.000. Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, R$ 1.420.000. Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Rural, R$ 941.000.
exemplificamos também para vocês aí essas receitas discriminadas por programas. Esses programas são oriundos do programa do PPA, tá? E neles são discriminados os valores a quais serão aportados para essas despesas. Ação legislativa, 2.830.000. Administração geral, 4.055.000. Essa administração geral inclui-se governo e administração da prefeitura. Administração financeira, 4.290.000. Gestão de desenvolvimento de infraestrutura, 12.265.000. Gestão do SUS, 1.398.000. Atenção básica, 3.398.034 reais e 40 centavos. Média e alta complexidade, 8.328.039,68 centavos. Assistência farmacêutica, 1.064.878,32. Vigilância em saúde, 464.000. Vigilância epidemiológica, 513.805,80. Administração e nutrição, 90.000. Transporte escolar, 1.600.000. Fundo de salário e educação, 460.000. Atendimento e desenvolvimento ao meio ambiente rural, 631.000. Alimentação e nutrição da educação, esse primeiro é referente à saúde. Alimentação e nutrição da educação, 366.000. Expansão e melhoria da rede de ensino, 2.380.000. Ensino fundamental, 2.825.000. Auxílio universitário, 140.000. Assistência social em geral, 2.384.000. Gestão de qualidade de vida, 1.420.000. Atenção básica referente ao Fundeb, 70, 3.430.000. Atenção básica referente ao Fundeb, 30, 1.790.000. Proteção ambiental, 310.000. E enfrentamento de emergência do Covid, 65.000. Tá? Cada programa destituído, nós temos esses valores referentes. As despesas, elas são divididas em despesas correntes de capital e a reserva de contingência. Eu achei interessante esse gráfico trazer para vocês, para que seja compreendido que a maior parte dos valores despreendidos pelo município se trata de despesas correntes, e principalmente referente a despesas com pessoal e encargos sociais. Pode-se ver que pessoais e encargos sociais, contando o montante fiscal e da Seguridade Social, que é da saúde e da assistência social, um montante de 23.966.600, ou seja, beira a metade do orçamento apenas com encargos sociais e pagamento de pessoal. Isso não é diferente em lugar nenhum, tá? Geralmente esse valor é grande, porque demanda uma mão de obra muito grande para estar alimentando e desenvolvendo as atividades inerentes da atividade municipal. Despesa de capital, de investimento, 8.519.000. Despesa de amortização de dívida, 200.000. E a reserva de contingência, ao qual já foi falado, 530.000. Trouxe um gráfico aqui para exemplificar exatamente o que eu estava falando. Em azul aqui temos as despesas com o pessoal. Em laranja, as outras despesas correntes. E aqui, referente às outras que a gente tinha comentado. O orçamento também é dividido através de funções. Cada secretaria tem uma ou mais funções para serem desenvolvidas. Esses valores estão dispostos aí para que haja uma definição de como utilizar esses recursos. A legislativa, que é a Câmara Municipal, 2.830.000. Administração geral, isso se engloba toda a parte das funções administrativas, tanto da parte administrativa daqui do próprio Paço Municipal, quanto em outras secretarias. Temos a parte administrativa na educação, na obras, na saúde, e isso engloba também a função 04. Então, 11.988.000. Assistência social, 2.384.000. A saúde, 15.921.758,20. A educação, 13.011.
cultura 270 mil, urbanismo 1.252.000, saneamento 4.501.000, gestão ambiental 310.000, agricultura 60.000, energia 910.000, transporte 940.000, desporto e lazer 730.000, encargos especiais 1.460.000 e a reserva de contingência no valor de 530.000. Também trouxe aqui um gráfico para exemplificar também, como vocês podem verificar, a função 10 referente à saúde é o que mais demanda o montante financeiro do município de Alto Garças. Também não é diferente em nenhum outro município, devido ainda mais levando-se em conta o momento a qual a gente tem passado com esse enfrentamento da pandemia, que ainda não se cessou, esse montante tem aumentado consideravelmente. Mas, de qualquer forma, em primeiro lugar temos a função 10, que é referente à saúde, e depois temos referente à educação, a função 12 também, que demanda um grande valor. Em percentuais, temos aqui a saúde 27%, a educação 22,79%. Esses valores referem-se ao montante total arrecadado, incluindo-se recursos próprios e recursos vinculados. Tá? E, portanto, não se aplica os 25% diretamente sobre esses valores, só sobre os recursos próprios de aplicação com a educação, por isso o valor está relativamente abaixo do valor estabelecido. Aqui temos um comparativo, tá, entre receitas e despesas, onde estamos demonstrando, de um lado, as fontes de recursos, que são as receitas, basicamente a maior parte de receitas correntes, aqui os valores como foi definido antes, e do outro lado temos por uso, que seria os programas utilizados no município. Aqui eu quis deixar essas planilhas justamente para evidenciar mais uma vez o quanto a saúde onera o município. Tá? Aqui a educação está com 7 milhões, entretanto se inclui também o Fundeb. Então os 3 locais onde se tem mais dispêndio financeiro do município: saúde, educação e infraestrutura e obras, onde há um investimento maior. Aqui temos todas em ordem decrescente, tá? Não vou ler nem uma a uma para a gente não se estender mais, mas a aplicação se dará dessa forma. De um lado temos as fontes de recursos, do outro lado temos os usos dessas fontes de recursos, da qual vai se originar no exercício de 2022. E para finalizar, temos um gráfico aqui só para apresentação do que já foi dito antes, onde esse azul simboliza a saúde, educação e infraestrutura. Dessa forma, está definido o orçamento, a lei orçamentária anual para o exercício de 2022. Bem, essa é a apresentação que temos para vocês. Caso tenha algum questionamento ou dúvida sobre o apresentado, estaremos à disposição para saná-las. Não havendo dúvidas, vamos encerrar a audiência referente à LOA e vamos abrir a audiência referente à LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal.